Senhor Presidente, senhores deputados, no final deste debate, agendado pelo Bloco de Esquerda sobre a concretização da revisão do regime de reformas antecipadas para longas carreiras contributivas, há desde já 3 conclusões que podemos retirar. A primeira é de que, mais uma vez, o Governo não cumpre aquilo a que se compromete. O Governo não cumpriu os compromissos que assumiu com os parceiros de coligação. O Governo não cumpriu os compromissos que assumiu no programa do Governo. E pior, além de não cumprir, o Governo não consegue explicar as razões, tal como ficou provado ao longo desta tarde. É o próprio Bloco de Esquerda que acusa o Governo de estar a adiar constantemente o que se comprometeu a fazer a partir de 1 de janeiro de 2018, alargar a reforma antecipada sem penalização para carreiras contributivas mais longas. Com desculpas de mau pagador, o Governo e o Partido Socialista lá vão tentando argumentar sem argumentos. Após esta tarde, ficamos sem perceber qual é a estratégia do Governo e qual é a posição do Partido Socialista sobre esta matéria. Uma segunda conclusão a que chegamos no final deste debate é de que o Bloco de Esquerda continua na sua cómoda situação de ora é Governo, ora é oposição. Quando as notícias são boas, o Bloco de Esquerda de imediato se apressa a dizer que o grande responsável pelas mesmas é o próprio Bloco de Esquerda e lá vai a fixar mais um cartaz na Avenida da Liberdade. Quando as notícias são menos boas, então o Bloco de Esquerda, de imediato, assume o papel de oposição, afasta-se do Governo e, num exercício oportunista e populista, vem levantar a voz contra o Governo. Nada mais oportunista, nada mais populista. Senhores deputados, não podem querer o melhor de 2 mundos. Assumam de que lado estão. O lado do Governo e encontrem, em conjunto, uma solução séria, concertada e capaz de ir ao encontro dos interesses de todos os portugueses. Não façam estes exercícios a fingir que estão de lados opostos, quando, na verdade, estão do mesmo lado. Exemplo disso, senhores deputados, são as propostas de alteração à legislação laboral, que resultaram de um acordo entre o Governo e o Bloco de Esquerda e foram apresentadas aos parceiros sociais. Na verdade, os senhores que se dizem tão preocupados com os trabalhadores mais velhos são os mesmos que não se preocupam em proteger esses mesmos trabalhadores nas alterações que propõem à legislação laboral. Uma inexplicável contradição. Em terceiro lugar, senhores deputados, podemos concluir deste debate que o grupo parlamentar do PSD tinha e continua a ter razão na necessidade de uma análise atenta, séria, consistente e concertada sobre a matéria da segurança social. Não rejeitamos, como nunca o fizemos, que a matéria aqui em apreciação precisa de ser olhada, de ser analisada, no sentido de se garantir que todos tenham pensões justas e adequadas, desde logo tendo em conta a sua carreira contributiva. Mas também entendemos e continuamos a entender que não podemos tentar resolver uma situação hoje de forma isolada, com o risco de criar um problema maior no futuro. Senhores deputados, não podemos legislar a pensar no amanhã e esquecer o depois de amanhã. Mas é isso que os senhores querem, é isso que os senhores prometem. Pensam no imediato, sem uma estratégia global, sem uma estratégia concertada e, acima de tudo, sem garantias aos portugueses de que aquilo que lhes prometem poderá vir a ser cumprido amanhã. Por isso, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, mais uma vez alertamos para a necessidade de uma reforma da Segurança Social que seja capaz de dar resposta ao desafio que se coloca à nossa sociedade. A necessidade de adequar o sistema de pensões à nossa realidade demográfica, económica e financeira, garantindo a sua sustentabilidade financeira e social, ou seja, um sistema de pensões que tenha garantias de pagamento presente e futuro. E, senhores deputados, tal como aqui hoje já foi referido pelo Grupo Parlamentar do PSD, nesta reforma devem ser considerados inúmeros aspectos, entre eles a longa carreira contributiva e os níveis de penosidade do desgaste das diferentes profissões, mas também a necessidade de envolver a participação dos parceiros sociais, do mundo académico e científico e da sociedade civil, porque esta é uma matéria que a todos diz respeito. Por fim,
Senhor Presidente, senhores deputados, o Governo e os partidos que o apoiam têm de abandonar este Estado em que se encontram. Um Estado de gestão. Gestão de eleições e gestão de eleitorado. É a altura de uma vez por todas de assumirem a responsabilidade de governar os interesses de Portugal e os interesses de todos os portugueses. Adiar soluções é aumentar dificuldades às dificuldades e isso não é uma forma responsável de estar na política. Muito obrigada.